Você costuma seguir muitas influenciadoras no Instagram? Nós temos vivido uma época de influenciadoras. Mulheres que ditam moda, que ditam comportamento. Mulheres que você olha e quer viajar para os lugares que ela viaja, ter o carro que ela tem, a casa que ela tem, a família perfeita e maravilhosa que ela tem. Mas será que essas mulheres que nós estamos seguindo, que estamos deixando nos influenciar, elas refletem aquilo que realmente que Deus tem pra gente? Será que elas nos influenciam a sermos mulheres mais parecidas com Deus? Será que a essência delas é a essência de Deus para nossa vida? É por isso que hoje nós vamos começar uma série chamada Influenciadoras, mulheres que você deveria seguir. E essas mulheres, elas não vêm de reality shows, elas não são influenciadoras com milhões de seguidoras. Elas estão aqui na Bíblia. Nós vamos extrair da vida das mulheres da Bíblia as melhores influências, os melhores insights, as melhores influências para a nossa vida. E hoje nós vamos começar com ela, a primeira de todas, a mãe de todas nós, Eva. Eva, nós conhecemos Eva pela sua história e pelo seu momento trágico e difícil da queda. Mas existe muita coisa importante e interessante sobre a vida de Eva que nos influencia hoje, em 2026. Vamos começar sobre o nome de Eva, porque esse aqui é um estudo que a gente vai aprender. Eva significa a que vive, fonte de vida, mãe dos viventes. Olha que coisa linda, só o nome de Eva, só o significado do nome de Eva já nos traz um insight poderoso, uma coisa que deveria nos influenciar. Quando nós trazemos vida, nós transformamos completamente o ambiente. Nós transformamos completamente uma pessoa. Nós transformamos completamente o lugar. Aquilo que o Senhor quer de nós, que Ele nos influencia através da vida de Eva, é que nós possamos, como mulheres, enxergar o nosso papel de trazer vida. Você foi chamada para trazer vida no seu casamento, para trazer vida na vida dos seus filhos, para trazer vida para sua casa, vida para os seus parentes, vida no lugar onde você trabalha. Nossa vida, cara, é muito corrida. A nossa vida é muito corrida. E a gente não tem tempo muitas vezes para enxergar beleza em nada, não. E trazer vida é isso, enxergar beleza. Mas a nossa rotina é tão corrida, a gente tem tantos afazeres, tantas responsabilidades, que tem dia que eu acordo e falo, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir completar esse dia. Eu não vou conseguir terminar essa manhã. Sério, sou tão sobrecarregada que eu preciso, não tenho tempo nem pra chorar, tava precisando chorar. Eu não tenho tempo nem pra chorar. E aí, como é que nessa rotina tão sobrecarregada, como é que nesse monte de afazeres, que tem dia que se tu não marcar um horário pra tomar banho, tu não consegue nem tomar banho? Como é que nessa rotina tão louca eu vou enxergar beleza? Eu vou enxergar, vou querer ser fonte de vida, eu tô querendo ser fonte de nada, pelo contrário. Mas aí o Senhor nos convida nesse caos que muitas vezes é o nosso dia, nessa nossa rotina tão agitada, tão sobrecarregada, nos convida a lembrarmos de o porquê Ele nos criou. Ele nos criou para trazer vida. Ele nos criou para trazer beleza, para trazer leveza. E isso não é uma coisa que você precisa de curso. Você não precisa pagar curso para saber como trazer beleza, como trazer vida. É algo que você já nasceu com isso. Já te criou para isso. E eu sei que talvez a sua rotina esteja pesada. Talvez você não esteja conseguindo enxergar beleza em nada disso. Mas o convite do Senhor para nós é: desacelera. Desacelera. Para pensar no que você tá fazendo tudo no automático. Você só tá cumprindo ali, ó, teu tempo só tá cumprindo papéis. Mas para, respira. Pede, Senhor, me ajuda a enxergar beleza na minha função. Me ajuda a enxergar beleza na minha rotina. Me ajuda a enxergar da tua graça na minha vida, em cada coisa que eu tenho que fazer nesse dia, para eu ser fonte de vida em tudo que eu fizer. Nós precisamos, às vezes, parar, mesmo na rotina desesperada. Isso aqui, gente, não é um conto de fadas. Eu não tô trazendo uma coisa que, oh, que maravilha, é tão fácil. Se você visse meu dia, você visse as minhas atribuições, você teria certeza de que eu não estou falando aqui nada fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes, parar na correria para recalcular nossa rota, para fazer as coisas do jeito
certo. Deus não te chamou para ser um robô, uma máquina, que só cumpre função lá, ó. Só cumpre, ó. É no automático. Só cumpre função no automático. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer as coisas com beleza. Para trazer vida para aquilo que você tem feito. Agora nós vamos falar um pouco. Já falamos sobre a origem do nome de Eva. E agora nós vamos falar sobre o momento clímax da história de Eva. Que é a queda. Mas por que nós vamos falar sobre isso? Porque é algo muito interessante dentro dessa situação. Todos nós já conhecemos a história e nesse vídeo aqui eu não quero debater sobre a responsabilidade de Adão ou a responsabilidade de Eva. O que eu quero falar é que a queda de Eva foi uma coisa que mudou o curso da vida, o curso da humanidade. Mas um ponto que me pega muito na história é que Adão, ele dá o nome Eva para Eva após a queda. Aquela que vem gerar vida, aquela que dá vida mesmo após a destruição, mesmo após a queda. E isso vai me falar para nós mulheres sobre redenção. Você tem um Deus que te redime. Você tem um Deus que te dá um nome de vida mesmo depois da destruição. Você tem um Deus que te dá um outro diagnóstico mesmo depois de um diagnóstico difícil. Você tem um Deus que mesmo depois de uma circunstância difícil, ele lança sobre você uma palavra de vitória, uma palavra diferente da realidade que você está vivendo. A história de Eva e Adão e a queda depois do Jardim do Éden vai nos falar sobre redenção. Um Deus que envia o seu único filho para morrer na cruz, para desfazer tudo aquilo que foi feito lá no Éden por Adão e Eva. Depois da queda, não tinha mais esperança, mas Deus falou, vai ter esperança sim. E esse ato de Adão ter dado o nome de Eva após a queda vai nos falar sobre isso. Eva receber esse nome depois da queda vai nos indicar duas coisas muito lindas, três coisas. Primeiro, um ato de esperança. Que Deus ele vai ter misericórdia de mim, Deus vai fazer algo por mim mesmo depois de tudo ter acabado. Esperança de que Deus vai se levantar a meu favor. O segundo ponto é que Eva ter recebido esse nome depois da queda vai indicar vida após a sentença. Talvez você tenha recebido uma sentença. Talvez a sua sentença tenha sido um diagnóstico médico. Talvez a tua sentença tenha sido uma dívida tão grande que você não sabe como vai pagar. Talvez a tua sentença seja um luto. Talvez a tua sentença seja uma porta fechada. Seja uma separação, um divórcio que aconteceu. Mas o Senhor está falando para você, a vida após a sentença. E essa vida você encontra nele. A esperança e vida após a sentença. Mas você precisa voltar a ter relacionamento com Deus. Talvez depois da sentença você se afastou de Deus. Porque as coisas ficaram muito difíceis, porque o peso caiu sobre os seus ombros. Mas o Senhor está falando para você a vida e esperança após a sentença. E essa vida e esperança você encontra em Jesus. Isso também vai nos falar sobre reconstrução, sobre perdão e sobre esperança. Porque é possível ter reconstrução após uma falha, após uma queda. É possível ter perdão. O perdão de Deus está disponível para você. Você precisa ter esperança, você precisa acreditar que existe possibilidade de reconstrução, existe possibilidade de renovo, existe possibilidade de recomeço. Outro ponto da história de Eva que chama muito a minha atenção, que deve chamar a nossa atenção, é o porquê que Deus criou Eva. A história vai dizer, Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Deus olha, vou até me ajeitar aqui, Deus olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora. A tradução tradicional vai chamar isso de auxiliadora, uma ajudadora, mas a tradução original no hebraico tem um significado, tem um peso tão mais profundo, tão mais lindo, que eu quero ler para você. Ezer kenegdo. Ezer significa auxílio, socorro, força salvadora. Isso aqui é uma mulher, cara, com um papel fundamental
vital, um papel extremamente necessário. Deus criou a mulher porque ela é extremamente necessária na vida do homem. Ela é extremamente necessária para o mundo. Ela é extremamente necessária para a obra de Deus, para a obra salvadora, porque Jesus veio de uma mulher. Ela é extremamente necessária para a obra salvadora, necessária para a obra missionária. Ela é extremamente necessária para o plano que Deus tem para o mundo. A mulher é extremamente necessária. Não é uma palavra, essa auxiliadora, essa ajudadora, não é uma palavra de subserviência, é uma palavra de poder, é uma palavra de ajuda, de socorro ativo. Deus não criou a mulher para ser um ser inferior. Isso aqui não é papo de feminismo não, tá? Isso é bíblico. Ele não criou a mulher para ser um ser inferior, é um ser vital. A mulher é um ser vital. Kenegdo significa, sabe o quê? É em frente, correspondente, de igual posição. Olha que coisa mais incrível. Juntos, Ezer Kenegdo pode ser traduzido como uma força salvadora correspondente a ele, ou um socorro equivalente a ele. Você consegue entender isso? Há um plano de Deus para a criação da mulher. E isso não é que ela seja inferior, que ela seja de menos valor. Ela é equivalente, correspondente, diante de Deus e da criação, a uma igualdade entre o homem e a mulher. Mas nós precisamos entender que temos papéis diferentes. E esses papéis precisam ser cumpridos da maneira que Deus quer. Nós precisamos entender que a mulher e o homem, um complementa o outro para a glória de Deus. Um complementa o outro no plano de Deus para essa terra. Em Gênesis 2:23, quando Adão vê a mulher, no original, ele não fala assim, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não, no original ele exclama, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Há uma alegria. Adão está exclamando, Adão está mostrando toda a alegria dele de que chegou a auxiliadora, aquela mulher que vai o auxiliar nessa vida, a companheira, a parceira dele. Isso é muito lindo, gente, porque para nós que somos esposas, ou você que quer se tornar uma esposa, cara, teu marido ele tem que ter prazer em ter você na vida dele. Porque nós mulheres nos preocupamos muito, temos nos preocupado, porque estamos vivendo uma época bem difícil. Nós temos nos preocupar com os homens que nós estamos nos relacionando. Você tem que se preocupar com o homem que você está se relacionando, com o homem que você vai casar. Você tem que se preocupar com isso muito, muito, muito. Mas nós também temos que pensar pelo outro lado, porque muitas de nós estamos casadas com bons homens. Mas o cara não tem nem prazer em estar perto de você, porque você é insuportável. Você é uma chata, entendeu? Você não traz vida para a vida dele, você só traz perturbação, entendeu? E isso também o Senhor recalcula a nossa rota muitas vezes, que tem dia que a gente tá insuportável. Ontem, inclusive, eu estava um saco, eu estava insuportável. Falei assim, gente, hoje eu tô complicada, hoje eu tô um pouco difícil. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para entender que a gente vai estar na vida de um homem para trazer alegria, para trazer auxílio, para trazer parceria. Não trazer perturbação. Uma mulher que só perturba a vida do cara, que só enche a vida do cara de estresse. Uma mulher que não tem alegria com nada, não tem felicidade com nada. Se você for uma pessoa insuportável, uma mulher insuportável, uma mulher que reclama de tudo, uma mulher que não vê beleza em nada, uma mulher que não traz vida, que não traz beleza, teu marido não vai crescer, tua família não vai crescer e você vai continuar estagnada. Não vai pra lugar nenhum. Então o Senhor, ele nos alerta, né? Ele nos mostra através da vida de Eva que Adão, quando viu, graças a Deus que essa mulher chegou pra minha vida, graças a Deus, Deus, que o Senhor fez a mulher pra mim, olha, ela chegou. Agora sim, as coisas vão andar, porque eu estou com uma mulher idônea, eu estou com uma mulher, carne da minha carne, a minha parceira chegou. Será que os nossos parceiros têm essa alegria de nos ver, de estar dividindo a vida conosco? Será que nós estamos sendo motivo de alegria, de alívio? Obrigado, Deus, porque eu tenho essa mulher na minha vida. Será que nós somos motivo de alegria? Será que nós somos motivo de alívio?
Nem sempre sou, nem sempre sou. Tem dia que o marido quer. Tá precisando ser mais. Então eu quero agora listar pra você os pontos de influência que Eva traz pra nossa vida. Primeiro ponto, a ser fonte de vida. Deus nos deu essa habilidade natural de trazer vida, de transformar aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Então nós não podemos deixar a preguiça, o desânimo, a procrastinação, a tristeza, as circunstâncias tirarem a beleza das coisas na nossa vida. Apagar o dom natural que Deus nos deu de trazer alegria, de trazer vida. O segundo ponto é a enxergar o papel que Deus colocou sobre nós. A enxergar a nossa importância e o nosso papel e a assumirmos as nossas responsabilidades. Porque Deus não te criou para ser uma coitadinha. Deus não te criou para ser uma sofrida. Ai. Não. Deus te criou como uma mulher forte, uma fonte de vida, uma mulher que tem capacidade, uma mulher que tem habilidade, uma mulher que tem força, uma mulher que consegue fazer as coisas. Então a gente precisa levantar. Entendeu? A gente precisa levantar. A gente precisa sair do nosso papel de vítima, do nosso papel de sofrida. Aí você fala pra mim, você não sabe como é que tá a minha conta bancária. Eu não vou nem te mostrar a minha. Não vou nem te mostrar a minha, porque você ia levantar um clamor. Ah, mas você não sabe como é que tá a minha casa. As circunstâncias não podem ditar o nosso comportamento. Isso é muito difícil, gente. Eu sei. Porque as circunstâncias às vezes ficam assim, de acabar com tudo. Mas o Senhor tá falando pra mim e pra você, você precisa se levantar. Você tem que se levantar, porque se o negócio já tá difícil com você levantado, tu imagina se tu não levanta mais. Você precisa se levantar, porque você tem um Deus, tu não tá sozinha. Se você estivesse sozinha, tudo bem, mas você não tá sozinha. Você tem um Deus que te garante, você tem um Deus que te fortalece, você tem um Deus que supre as tuas necessidades, que cuida de você, que cuida da tua casa, que cuida da tua família, que cuida da tua saúde, que cuida das tuas finanças, que cuida de tudo. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que é a tua equipe, que é o teu parceiro. Então você tem tudo o que você precisa. Se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Então se levante, levanta a tua cabeça, fica de cabeça erguida, se coloca de pé, se posiciona. Seja a mulher que Deus te criou para ser. O terceiro ponto é que Eva, ela nos influencia a termos a certeza de que nós somos mulheres tão firmes, fundamentadas, tão fundamentais, tão vitais, que estar com você, mulher, é a maior bênção, é o maior achado de Deus na vida do teu marido. Você tem que entender isso, que você é preciosa demais, que você é importante demais. Então se comporte como tal. Seja essa mulher que traz alegria, seja essa mulher que traz vida, seja essa mulher agradável. Eu conheço mulheres que, se eu pudesse, eu nunca mais sentaria numa mesa com ela. Nunca mais convidaria ela para vir na minha casa. Porque é insuportável. Porque é uma mulher que traz morte. Parece que abriu um caixão na tua frente. Porque vem o luto, vem o desespero, vem a morte. Bem na tua cara, porque você não consegue. Porque é uma mulher que não vê mais beleza em nada. É uma mulher que tá tudo ruim. É uma mulher que tudo é difícil para ela. Tudo na vida dela tá se desmoronando. Nós não podemos ser mulheres assim. Você precisa dar um jeito nisso aí. A gente vai precisar trabalhar nisso na nossa vida. Porque Deus não nos chamou para isso. Você tem que ser motivo de alegria. A Bíblia vai dizer em Provérbios que a mulher virtuosa, ela é louvada, ela é honrada pelo marido, ela é louvada, os filhos têm prazer, os filhos têm alegria, prazer em estar com ela. Que as nossas famílias, que os nossos maridos, que os nossos filhos, que os nossos parentes, que as pessoas com que nós convivemos tenham prazer, tenham alegria de estar conosco. E se você não é uma pessoa assim, que o Senhor te transforme, que o Senhor nos transforme, para que cada dia nós sejamos mais como essa mulher virtuosa, como essa mulher adorável, essa mulher que é tão desejável estar perto dela, porque ela é fonte de vida, ela é fonte de alegria. Para finalizar, eu quero deixar para você Provérbios 31, versículo 28, 29 e 30. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor Deus será
elogiada. Que o Senhor possa te ajudar a enxergar a beleza em ser essa mulher que Deus te criou. Você precisa enxergar a beleza, porque ser mulher já é um chamado de Deus para sua vida. Só de você ter nascido mulher já é um chamado. Então que o Senhor possa te fazer enxergar beleza. Que o Senhor possa te trazer alegria para você cumprir todas as funções que você tem para cumprir. Nesse vídeo nós falamos um pouco sobre Eva, sobre como ela nos influencia a trazer vida, a sermos mulheres adoráveis, mulheres que as pessoas desejam estar por perto. Eu espero muito que você tenha aprendido, que você tenha sido edificada através desse vídeo. Não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com uma amiga querida, com uma mulher querida que você quer que aprenda mais da palavra de Deus. E eu espero você aqui no próximo vídeo, onde nós vamos conversar sobre como as mulheres da Bíblia nos influenciam a sermos mulheres incríveis e mulheres de Deus no dia de hoje. Deus te abençoe.